Boa tarde a todos. Esclareço que, cumprindo determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no inciso 4, artigo 9º, que determina a realização de audiências públicas no final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Estamos iniciando nossa audiência que demonstrará pelo Executivo Municipal o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Bem como os senhores sabem, a audiência pública de avaliação de metas fiscais trata da avaliação do comportamento da receita e despesas, das dívidas da administração, dos índices de aplicação na saúde, educação e pessoal. Pelo enfrentamento do novo coronavírus, diferentemente das outras audiências públicas realizadas, esta está sendo transmitida ao vivo pela internet através do endereço eletrônico desta Casa de Leis. E não sendo permitida a presença do público, após a demonstração, abriremos 15 minutos para o recebimento de perguntas através do e-mail protocolo@aguasdesampedro.sp.gov.br, as quais em seguida serão respondidas. Quero ressaltar que a audiência pública de metas fiscais é o mecanismo legal decorrente do princípio da publicidade, visando, sem dúvidas, trazer ao conhecimento da sociedade a forma como o Poder Executivo está gerindo o dinheiro público. É muito importante a participação da sociedade e dos vereadores. Portanto, passo a palavra aos responsáveis representantes da Prefeitura Municipal para iniciar a demonstração. Boa tarde a todos. Meu nome é Leilane, sou secretária de Finanças da Prefeitura. Como a vereadora falou, a gente vai apresentar aí os resultados do primeiro quadrimestre de 2020. A Karina, que é a contadora que vai fazer a apresentação. As dúvidas vamos deixar para o final, a gente está acompanhando aqui, os comentários, aí no final a gente abre um tempo para perguntas, que vocês tenham. Obrigada pela presença dos vereadores, vocês sempre presentes nas nossas audiências, aqui presencial. Ontem nós fizemos a audiência também da LDO, os vereadores estavam presentes. Gostaria de agradecer, tá bom? Obrigado. Karina, pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou contadora da Prefeitura. Primeiramente, gostaria também de agradecer a todos que estão presentes e assistindo pelo YouTube. Primeiramente, gostaria de falar sobre o instrumento legal da audiência pública, que é a Lei Complementar 101 de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 9º, parágrafo 4º, ele fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente. Aí agora eu vou estar falando sobre a receita. A receita, ela é dividida em receita corrente e receita de capital. A receita corrente, elas são compostas pelas seguintes receitas: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as provenientes de recursos financeiros, recebidos de outras pessoas de direito público ou privados, destinadas a atender às despesas correntes. Receitas de capital resultam da efetivação das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Nesse quadro, eu vou estar demonstrando os valores das receitas correntes. A previsão anual do exercício de 2020 foi no valor de R$ 30.729.000
136. A realizada até o quadrimestre foi de R$ 9.994.346,90. Aí o saldo a realizar até o final do exercício foi de R$ 20.734.789,10. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. A previsão anual é de R$ 9.053.014. Realizada até o quadrimestre foi de R$ 2.965.689,76. Contribuições. A previsão anual foi de R$ 386.900 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 87.142. Receita patrimonial. A previsão anual foi de R$ 838.229 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 228.541,06. Receitas de serviços. A previsão anual foi de R$ 1.189.485 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 287.686,57. Transferências correntes foi de R$ 18.569.476 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 6.317.223,37. Outras receitas correntes. A previsão anual foi de R$ 692.032 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 108.195,72. Dando sequência, aí tem as receitas de capital. A previsão anual foi de R$ 5.451.968, realizada até o quadrimestre foi de R$ 619.958,24. Transferências de capital foi a previsão anual de R$ 5.451.968 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 619.958,24. Deduções da receita é as deduções para a formação do Fundeb. A previsão anual foi de R$ 2.495.104, realizada até o quadrimestre foi de R$ 912.121,33. Então, o total de receitas, a previsão anual, o orçamento foi de R$ 33.686.000 e no primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril, foi de R$ 9.702.183,81. Aqui vocês veem que a previsão ela está bem maior do que o realizado, né? Então é a parte de convênio, que é de obra, como vem parcela, a gente prevê o valor total que assinou no convênio, mas é repassado parcelas para o município de acordo com que a obra vai sendo concluída. E tem algumas que também a gente prevê no orçamento, já assinou, mas a gente ainda não recebeu o recurso. Então, por isso que tem essa discrepância alta do valor realizado no quadrimestre com o previsto, entendeu? Para o ano inteiro, tá? Próximo quadro, ele fala as principais receitas do Poder Executivo, porque a Câmara ela não tem receita, né? As receitas, o IPTU, a orçada foi de R$ 6.496.364, realizada até o quadrimestre foi de R$ 2.294.378,62. ISS, a orçada foi de R$ 1.683.100 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 430.507,54. O Fundo de Participação dos Municípios, a orçada foi de R$ 8.905.200 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 2.996.577,76. O ICMS, por orçamento, foi de R$ 2.585.100 e realizada até o quadrimestre foi de R$ 794.250,17. O IPVA, no orçamento foi de R$ 965.100 e realizado até o quadrimestre foi de R$ 764.211,37. O Fundeb, o orçamento foi de R$ 509.400 e realizado até o quadrimestre foi de R$ 166.506,67.
Agora eu vou estar falando sobre a despesa. A despesa, ela também se divide entre as correntes, despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes são compostas pelas seguintes despesas: pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida e outras despesas correntes destinadas a atender a todas as outras despesas não classificadas nas modalidades anteriores. As despesas de capital resultam da efetivação de despesas de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Nesse quadro, ele demonstra os valores das despesas correntes e despesas de capital. No orçamento, foi previsto de despesas correntes R$ 25.726.323, foi empenhado R$ 12.210.230,45, liquidado R$ 7.267.640,87, pago R$ 6.666.272,42. As despesas de capital, a dotação foi, no orçamento, de R$ 7.677.339, o empenhado foi de R$ 4.546.828,42, o liquidado de R$ 980.474,83 e o pago de R$ 854.327,41. Então, do total de despesas, foi prevista no orçamento anual de R$ 33.666.000, foi empenhado R$ 16.757.058,87 e liquidado R$ 8.248.115,70 e pago R$ 7.520.000 dos 599,83. Essas próximas três que já está aberta aí para função e subfunção. Para não confundir com aquela fala cada número. Então, aí vai de vocês, porque o que acontece? Os próximos slides, ele está dividido por subfunção e função, que são os órgãos da prefeitura e do legislativo. Você acha melhor ela falar todos? Que vai falando desde do judiciário, que é a procuradoria, administração, segurança pública, assistência, por órgão. Melhor falar um pouco. É melhor? Eu acho que sim. Melhor, por favor. Tá. Então, a legislativa, que é a Câmara, foi previsto R$ 1.230.000 e foi liquidado R$ 266.729,42. A Judiciária, que é a Procuradoria, foi previsto R$ 519.100 e foi liquidado R$ 25.466,68. A Administração foi previsto R$ 5.016.611 e foi liquidado R$ 1.383.096,49. A Segurança Pública, R$ 1.135.792 e foi liquidado R$ 256.035,49. A Assistência Social, R$ 683.363 e foi liquidado R$ 136.681,82. Previdência Social, R$ 186.000 e lhe foi liquidado R$ 19.980,03. O próximo é a saúde. Foi previsto R$ 5.233.201 e foi liquidado R$ 2.094.777,50. Educação. Foi previsto R$ 8.799.478 e foi liquidado R$ 2.332.022,95. Quando eu falo liquidado, é quando o serviço e o material realmente ele se concretizou, tá? Que aconteceu mesmo. Urbanismo. Dotação inicial, R$ 9.049.954 e foi liquidado R$ 1.394.244,14. Gestão ambiental, que é o meio ambiente, a secretaria, R$ 344.339
e foi liquidado R$ 48.293,90. Comércio e de serviços, que está dentro da Secretaria do Turismo, R$ 873.479 e foi liquidado R$ 224.505,57. Transporte, R$ 72.345 e foi liquidado R$ 42.418,10. Encargos financeiros, foi previsto R$ 260.000 e foi liquidado R$ 23.863,61. Reserva de contingência, foi prevista R$ 282.338 e foi liquidado, até o momento, foi zero. Então, das despesas, o orçamento foi de R$ 33.686.000 e foi liquidado até o momento, no primeiro quadrimestre, R$ 8.248.115,70. Agora eu vou estar falando sobre as despesas a pagar versus a disponibilidade financeira e os restos a pagar. Os restos a pagar por período. Os restos a pagar compreende o montante da despesa empenhada no decorrer dos exercícios anteriores, porém ainda não paga no período que se quer avaliar. Aqui, eu vou sair agora do PowerPoint para colocar em PDF, porque quando eu coloquei no slide, ficou muito pequeno para visualização, tá? Aí dá para pôr aqui dentro. Dá para pôr. Tá falando dela, né? Dá para pôr a imagem. Tá falando dela, né? Dá para mudar. Por quê? Dá para mudar o quê? Assim, nossa, o equipamento. Eu acho que é o computador, não é? Bom, então, ó, enquanto aguarda aí a adequação da tela, eu quero repetir novamente o e-mail, que eu tenho a impressão de ter dito diferente. É protocolo@câmaraaguasdesampedro.sp.gov.br. Repete de novo, né? Repete de novo. Fala de novo. Repetindo, protocolo@câmaraaguasdesampedro.sp.gov.br. Você está falando outra coisa. Então tá. Esse relatório, ele faz parte do relatório resumido da execução orçamentária. A gente está tendo questionamentos aqui no YouTube. No final, a gente vai responder, tá? Clube das Amigas está fazendo algumas perguntas. Assim que a Karina terminar a apresentação, eu já te respondo, tá bom? Então, esse demonstrativo, ele faz parte do relatório resumido da execução orçamentária. Ele é o anexo 7. Ele demonstra os restos a pagar por poder e órgão. Então, de restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores, o saldo foi de R$ 85.010,15. De restos a pagar não processados, foi de R$ 453.589,91. Então, o total de restos a pagar foi de R$ 538.606. Caiu a internet. Caiu. Não, quero não. Acho que é dele. Próximo. Tá. Aí o próximo demonstrativo, ele já faz parte do relatório de gestão fiscal. É o demonstrativo consolidado da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. A disponibilidade de caixa bruta foi de R$ 14.681.259. Os restos a pagar de exercícios anteriores
foi de 96.451,10. Do exercício foi de 861.145,11. E a disponibilidade de caixa líquida foi de 4.895.096,49. Então, é assim, essa análise, ela compreende verificar o quanto o município acumula de disponibilidade financeira frente aos compromissos assumidos durante o período. Nesse caso, o orçamento do município, ele tem disponibilidade financeira para quitar todos os empenhos liquidados no exercício, além dos restos a pagar processados de exercícios anteriores. Agora eu vou voltar no PowerPoint. Agora eu vou falar sobre os limites. Esse quadro, ele demonstra os limites que estão previstos na lei. O pessoal, que é de 51,3, que é o limite prudencial, que é o limite de alerta. O 54%, que é o limite máximo. O da saúde é o 15%, que tem que aplicar no mínimo 15%. Educação, 25%, tem que aplicar no mínimo 25%. O Fundeb, ele é 100%, que ele é dividido em 60% para magistério e 40% para outros. E a dívida, que é 120%, que é o limite que está definido pela resolução do Senado Federal. Evolução da receita corrente líquida, RCL. O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. Os limites foram estabelecidos, em parte, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, em parte por resoluções do Senado Federal. Agora, eu vou para o PDF, que eu vou demonstrar o relatório. Então, esse demonstrativo, ele serve de base para calcular os limites que eu demonstrei no slide anterior. Então, de receita corrente líquida, no município, foi de 28.081.395,19. Agora eu vou demonstrar quais que são os limites da despesa com pessoal. Esse relatório é a despesa com pessoal do Poder Executivo, que ele é dividido em Poder Executivo e Legislativo, que no caso é a Câmara. Então, a despesa com pessoal do Poder Executivo foi de 11.992.565,78. Então, o percentual que foi de despesa com pessoal foi de 42,71. Então, ele está abaixo do limite de alerta. Esse relatório, ele demonstra o gasto com pessoal do Poder Legislativo, que foi de 567.132,30, e o percentual foi de 2,02. Então, ele está abaixo do limite de alerta, que é de 5,40, para o Poder Legislativo. Agora, eu vou estar voltando para os slides. Esse slide, ele demonstra qual que foi a aplicação na saúde referente ao primeiro quadrimestre. Então, da receita de impostos e transferências de impostos, foi de 7.516.777,27. Então, a aplicação mínima obrigatória, que é de 15%, então, o município tem que aplicar o valor de R$ 1.127.516,59. Então, aqui eu vou falar só o valor que é liquidado, que
que é a despesa realmente que aconteceu, que é onde o Tribunal de Contas ele faz análise em cima do liquidado. Então, o total liquidado foi de R$ 1.679.065,81. Então, o percentual da saúde foi de 22,34%. O próximo quadro ele é referente à aplicação no ensino do primeiro quadrimestre. As receitas de impostos e transferências de impostos foi de R$ 7.516.777,27. A aplicação mínima obrigatória é de 25%. O valor que tem que ser aplicado é de R$ 1.879.194,32. Então, do total liquidado foi de R$ 1.861.054,45. Então, o percentual foi de 24,76%. Esse quadro, ele demonstra a aplicação de recursos do Fundeb referente ao primeiro quadrimestre. Os recursos recebidos do Fundeb no primeiro quadrimestre foi de R$ 1.273.598,63. Então, do total liquidado foi de R$ 1.037.865,93. Do magistério, a aplicação foi de 74,25%. O do outros, que é o 40%, 7,24%. Então, do Fundeb, a aplicação foi de 81,49%. Agora eu vou estar falando sobre os limites com a dívida. Vou estar indo agora no PDF. Esse relatório, ele demonstra a dívida consolidada. Ele faz parte do relatório de gestão fiscal. O limite definido pela resolução do Senado no primeiro quadrimestre é de R$ 33.697.674,23. Aqui, como o cálculo da dívida consolidada ele é baseado em cima da receita corrente líquida, que é de R$ 28.081.395,19, que é a base para o município se endividar. Então, o cálculo dos 120% foi de menos 44,43. O que isso significa, esse saldo negativo? Significa que a margem para o município ela é positiva, pois o ativo disponível aqui do município, que foi de R$ 13.104.856,50, ele é maior do que a dívida do município. Então, significa o quê? Uma situação boa em relação à dívida para a prefeitura. Agora eu vou estar indo nos slides. O resultado primário. O que é o resultado primário? Ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávites primários que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Já o resultado nominal, ela é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida, e ainda acrescentando as receitas financeiras. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No quadrimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre de referência e o saldo ao final do quadrimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual
em relação ao saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. Agora eu vou estar indo lá no PDF para demonstrar o relatório. Esse demonstrativo, ele fala sobre o resultado primário e nominal. Como o resultado primário, ele é a diferença entre a receita primária e a despesa primária, aqui nesse relatório, a receita e despesa primária, ela é definida como receita fiscal. Então, a receita menos a despesa primária dá o resultado primário. Nesse caso, o relatório deu R$ 1.366.476,64. O que isso aqui significa? Significa um superávit primário. Significa que a receita primária ela é superior à despesa, por isso que deu um superávit primário. Na segunda página do relatório, aí já demonstra o resultado nominal. O resultado nominal foi de menos 1.441.612,25. Nesse caso, é a variação de 31 de dezembro de 2019 com 30 de abril de 2020. Aí, o que significa? Por que está dando menos 1.441.612,25? Significa que houve, a situação da dívida, ela melhorou, porque o ativo disponível, ele cresceu. No exercício anterior, ele foi de 12.630.126,32. E, no primeiro quadrimestre, ele foi de 13.104.856,50. Então, o resultado nominal é essa variação, é quanto variou do exercício anterior para o primeiro quadrimestre. Agora eu vou estar voltando aqui nos slides. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar da parte de valores da audiência pública, de cumprimento de metas fiscais. Gostaria de agradecer a participação de todos, dos vereadores, inclusive das pessoas que estão assistindo pelo YouTube. E é isso. Só com as perguntas. Vamos? Você quer que eu faça a pergunta e você responde? Pode ser. Pode ser? Eu faço a pergunta para ela que está no chat aqui, daí ela responde. O Clube das Amigas aqui está perguntando se o governo estadual não der suporte total para os possíveis gastos extras em relação ao Covid-19, qual será o plano de ação para fazer frente a esses gastos? Na verdade, já é uma preocupação do prefeito desde o início, tá? Então, a gente está enxugando aí as despesas ao máximo, ele só autoriza a despesa mesmo que é essencial para a manutenção aí do serviço público. Já estamos revendo contratos, não renovamos alguns, já pensando já nessa preocupação, tá? Uhum. E daí, continuando, uma outra pergunta, parcelando os impostos e dando um bom tempo de carência, acredito que já ajudaria muito. Acho que ela está dando uma sugestão, né? No caso sim. aqui. Ela está falando de um plano de ação para os comerciantes, isso, né? Isso. Essa primeira etapa, né, o prefeito ele prorrogou as taxas aí de licença, funcionamento, que venceria agora julho, né? Junho para agosto, setembro, outubro e novembro. Ele vai publicar o decreto. O refis, até ontem, na audiência da LDO, nós já estamos prevendo o refis para o ano de 2021, para ajudar não só os comerciantes, mas a população em geral, tá? Pensando também no IPTU. Então, a gente vai aí abrir um prazo maior para pagamento, sem encargos, para ajudar todos. Inclusive, embaixo ela está perguntando se, junto com as empresas aí que fornecem água, esgoto, né, para ajudar aí nos boletos da população, mas acho que é uma... Eu teria que conversar com as empresas Direto com mesmo, as empresas, tentar uma parceria, válida a sugestão, sim. Devem ser pertinentes à audiência, né? Alguma dúvida na exposição, na demonstração
do cumprimento da meta fiscal no primeiro quadrimestre. Então, tem assunto que não é pertinente a essa pasta. Ela comentou aqui sobre os gastos do Covid, também não é nessa apresentação, porém, no portal da transparência você tem acessos próprios para o Covid, tá? Tanto na receita quanto na despesa. As notas fiscais referentes aos gastos, às despesas também estão disponíveis no portal da transparência, informações de contrato, que ela também perguntou. Referente aos percentuais, que ela está colocando, por que não colocar os percentuais dos valores realizados? É um feedback super válido. Nas próximas apresentações, a gente vai inserir em percentual, sim. Acho que é isso, né? Isso. E agradecer aí as perguntas aí da amiga aí do Clube das Amigas. Já respondeu todas? Já respondeu. Agora tem que dar os 15 minutos, né? A gente vai esperar, então, uns 15 minutos. Se houver mais alguma... Para mandar no e-mail, né? mais alguma... Dá uma parada. Então, tendo encerrado a apresentação, a gente vai aguardar mais 15 minutos para mais alguma dúvida, mais alguma resposta. E aí, então, a gente encerra. Então, vamos dar por encerrada, né? E aí, Sim. então, já fica as perguntas a serem respondidas. Coloca o e-mail no YouTube. Consegue? Coloca aí, digita nesse último o e-mail. Eu digito, peraí. Qual que é o e-mail? Pode escrever aqui. Quero esclarecer também que foi dada a devida publicidade do edital de convocação no Jornal Regional, página 24, no dia 23 de maio de 2020. Qual que é o e-mail? E no endereço eletrônico www.câmaraaguasdesampedro.sp.gov.br. Qual que é o e-mail? Esse daqui é onde foi Não, publicado. Não, o e-mail Dos para o 15 pessoal. minutos. Protocolo, @águas, Câmara. Câmara Águas de São Pedro.sp.gov.br. Deixa eu... Quero agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal da técnica aí, a Leilane, secretária de Finanças, muito obrigado pelos esclarecimentos. A Karina, muito obrigado, Karina. E boa tarde a todos. Só para encerramento, eu quero aqui na tribuna dizer parabéns, prefeito. Graças a Deus, as metas fiscais do primeiro quadrimestre foram alcançadas, mas devido ao atual cenário do qual estamos vivenciando, que é a pandemia, é possível prever que a arrecadação para o segundo quadrimestre seja menor do que a prevista. E isso, com certeza, só para terem ciência, é bom que o pessoal participe, que com certeza refletirá diretamente, né, na capacidade de investimento em serviços de qualidade e infraestrutura. Mas, mediante a boa vontade do prefeito, todo o trabalho já demonstrado e essa equipe maravilhosa que nós temos, eu tenho certeza que nós vamos também fechar o segundo, terceiro, também cumprindo o que... Vamos torcer para isso, embora não seja, né, o que a gente espera. Que Atual cenário, né, não é o propício. cenário que a gente está vendo, talvez não seja, mas eu acredito Sim. que Águas de São Pedro, acima de tudo, e Deus acima de todos. Amém. Obrigada, gente, muito obrigada a vocês aí, tá? Então, eu também me despeço da Câmara, que na próxima, quem estará aqui é o vereador João Vitor Barbosa. Seja bem-vindo, João Vitor, Deus abençoe. Obrigada. Mais uma vez, Mary, dispenso comentários sobre você. Foi uma grande parceira aqui na Câmara, nesses 3 anos e pouco. Uma guerreira, aguentou a batalha aqui firme e forte. Meus parabéns mais uma vez, viu, Mary? E que Obrigada. Deus te abençoe aí na sua jornada, na sua caminhada. Que Ele abra as portas para você aí e que você colha muitos frutos. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês aí, no que precisar de mim também e puder ajudar, estou à disposição, tá? Tamo junto, Perfeito. tá? Obrigada, gente. Mary. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada mais essa audiência pública do primeiro quadrimestre das metas fiscais. Obrigada a Deus.